Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, então, no nosso culto de oração, também um pouco culto de doutrina. E nessa noite vamos ouvir mais uma vez a voz do Senhor através da reflexão a respeito da vida do reino de Deus, não é? A vida do reino. Como é a vida do reino de Deus. E nós queremos aqui também fazer alguns pedidos de oração, fazer algumas orações. Sabemos que a distância não nos deixa estarmos juntos em oração, mas cada um na sua casa, cada um no seu lar, com certeza pode fazer então seus pedidos, suas orações. Você fique à vontade, colocar agora pedidos de oração no chat, colocar aí pedidos de agradecimento também, podem conversar, né, participar desse momento, onde você pode pedir oração e, enfim, colocar para os irmãos que estão assistindo nesse instante, colocar aquilo que você deseja que em casa os irmãos possam levar a Deus em oração, possam interceder pelo irmão, interceder pela irmã. Mas muito bom estar com vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus nessa noite abençoada que Deus está nos dando mais uma quarta-feira. Queridos, vamos então nesse momento, eu quero fazer nesse momento alguns pedidos em especial, mas é claro, como eu já disse, você vai colocar seus pedidos agora, em nome de Jesus, e esta oração também, com certeza, você irá fazer, também colocando os pedidos de oração daqueles que estão pedindo nesse momento. Mas eu quero fazer em especial alguns pedidos de oração. Eu quero começar a pedir pela Tatiana. Tatiana é irmã da irmã Nadir, né, irmã Nadir de Zudomar. Tatiana é meia-irmã da irmã Nadir. Na verdade, ela é irmã por parte de pai da irmã Nadir. E esta moça, essa jovem senhora, ela está internada, ela está na UTI, tá certo? Entubada por estar com Covid-19. Ela estava grávida, foi feito o parto dela e a criança também foi contaminada com Covid-19 e ela está internada também, a criança, e ela também está internada em estado grave. Portanto, vamos colocar em oração o nome da Tatiana, irmã da irmã Nadir, por parte de pai. Que Deus esteja dando a ela livramento, que Deus esteja dando recuperação àquela senhora, àquela mulher. Que no nome de Jesus também a criança possa também sair ilesa, a criança possa também estar sendo curada no nome de Jesus e as duas possam se conhecer, né? Porque a Tatiana não chegou nem a conhecer a sua própria filha, então a gente pode imaginar isso. Então que essas duas, que as duas, né, que o bebê e a Tatiana possam então ser guardada no nome de Jesus, no sentido de ser restaurada e poder voltar ao convívio, né, tanto do seu bebê como também da família, tá certo? E a irmã Nadir pede essa oração pela Tatiana. Também pedir pela saúde do nosso irmão Paulo, não é? Irmão Paulo da irmã Eliane, tá certo? Pedir para que Deus esteja abençoando a vida do irmão Paulo na recuperação, né, de todo aquele processo que ele tem passado, né, com a questão do seu coração, né, do infarto, do princípio de infarto que ele teve, enfim, de toda essa questão que ele tem passado. Que no nome de Jesus Deus esteja guardando o servo dele e que esteja sempre guardando e dando encaminhamento para todas as coisas que o irmão Paulo precise e necessite fazer. Então vamos orar pelo irmão Paulo e a sua saúde, não é? Bom, também quero pedir oração também pela recuperação de duas pessoas da família. A primeira é a minha cunhada, a Raquel, Teresa Raquel, não é? A esposa do Isaías. Teresa Raquel, ela está adoentada e no nome de Jesus estamos orando para que ela melhore, não é? Nós não sabemos se é o Covid-19 ou não, mas ela estará fazendo o exame, mas já está, então, mas está em casa, né, se tratando, em nome de Jesus, que ela tenha melhoras rápidas,
não é? E que não seja nada demais, apesar de ter que fazer o exame para poder saber se realmente foi acometida pelo vírus, mas pedimos a Deus a recuperação da minha cunhada, a Raquel, a Teresa Raquel, tá bom? Queridos, também para encerrar esses pedidos de oração, em especial, é claro, pedir pela vida da família do falecido, não é, Guinter. Eu acho que os irmãos ouviram falar desse falecimento, né? Porque o Guinter era diretor, não era funcionário da prefeitura, né, de carreira, né, era um servidor público, e ele era diretor também ali na gestão do prefeito Binotti. E ele faleceu. Ontem foi o seu enterro, estávamos presentes ali, né, da forma que diz então a questão de todo o procedimento agora do Covid. E o Guinter faleceu de Covid-19. Peço oração, queridos, pela família, não é, pela esposa Fernanda, a doutora Fernanda, seu filho Augusto, tá certo? Que agora estão sós, né? Tiveram essa perda imensa. O Guinter era uma pessoa muito íntegra, era realmente um homem de valores, né? Conhecemos ele e muitos também tinham amizade com ele, conhecem ele de muito tempo aqui em Lucas do Rio Verde. E pedimos oração pela vida da Fernanda, né? Doutora Fernanda, do seu filho Augusto, de 7 anos, tá certo? E também seus pais, né? Não posso esquecer de seus pais, né? Dona Nega e seu Raul. Deus esteja consolando todos esses familiares, todos os familiares, né? Ele tinha uma ligação familiar também com o nosso irmão Maharishi, lá da PIB de Lucas, e também da irmã Laura. Orar por todos, né? Tem sido difícil. Eu estava no enterro ontem e não foi fácil, muito difícil. E uma perca prematura e uma pessoa que era uma pessoa jovem, não é? E que possamos orar então por essa família enlutada que foi tão próxima, né? No caso, foi próximo de mim. Então, que Deus esteja abençoando a vida desta família, mas é claro que muitas outras famílias estão perdendo também seus entes queridos. Eu aproveito aqui para também dizer, irmãos, vamos orar por aqueles que têm familiares internados, não é? Pessoas que estão perdendo também seus familiares aqui no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, enfim, os estados que os irmãos falam, da onde os irmãos vieram, seus estados, tem muita gente morrendo também. Queridos, vamos orar para essas pessoas enlutadas, para que Deus dê a paz que excede todo entendimento a cada um deles, para que Deus dê consolação a todos e principalmente aqueles que ainda estão no leito de hospital, que no nome de Jesus saiam desse leito do hospital, que no nome de Jesus possam ganhar alta e possam voltar ao convívio da família, né? Como já falamos aqui da Tatiana, que no nome de Jesus ela saia também com seu bebê. Não sei se é menino ou menina, mas enfim, que essas pessoas que estão passando por isso, que no nome de Jesus possamos orar. A igreja de Cristo, ela ora, a igreja de Cristo intercede, e você, irmão, pode fazer isso em casa. Nós não precisamos de estar no templo, nós não precisamos de fazer um círculo de oração, no caso o círculo de oração físico, com todos reunidos, não precisamos. Nosso círculo de oração pode ser em casa. Tira um momento de oração, não na quarta-feira. Esse momento à noite é mais um momento para estimularmos a estarmos orando, estimularmos mais uma vez a ouvir a palavra, mas vamos fazer a nossa parte como igreja. A oração do justo pode muito os seus efeitos, diz a palavra de Deus, e realmente pode muito os seus efeitos. Vamos orar, vamos interceder. Eu não poderia também deixar aqui, não é, de pedir pelos profissionais da saúde, pedir para todos aqueles que trabalham na saúde, né? A minha irmã Tâmara, ela já saiu desse Covid, né? Agora está fazendo só a parte de fisioterapia, mas está bem, graças a Deus, e continuando fazendo sua fisioterapia. Ela é técnica em enfermagem e está afastada do trabalho porque também teve sua filha, não é? E enfim, ela não está aí no campo de batalha, podemos dizer assim, né? Mas eu peço oração pelos profissionais da saúde, pela minha co-cunhada, não é? A Maiara, a esposa do Joabe, que está também trabalhando, não é? Está sempre em contato com o hospital, está sempre ali no trabalho. Que Deus esteja abençoando a vida dela, livrando a Maiara de todo o mal, livrando ela dos percalços que a própria profissão traz, não é? Claro, é feito com amor. Todos eles, profissionais da saúde,
né, tem uma vocação para isso, tem amor para isso, mas pedir a Deus que estejam livrando todos de todo o mal, né? Todos que trabalham na saúde, não é? E pedir a ela, eu me lembrei da Gil, né, da nossa igreja, da segunda igreja, nossa igreja, a Gil, né, Silene, que esteja abençoando também a vida dela, que ela também é técnica de enfermagem, enfim, todos aqueles que trabalham, não é? O Denilson da nossa igreja, que é motorista de ambulância, Deus esteja protegendo o Denilson, tantos outros que talvez eu não me lembre todos aqui, mas orar por esses profissionais. Então, os pedidos são grandes, mas nosso culto é de oração, né, irmãos? Nosso culto é de oração. Então, esse momento é muito importante da gente estar conversando e falando sobre isso. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos orar por isso. Vamos orar por isso, tá bom? Eu me esqueci aqui, mas de orar pelos missionários também, tá? Os missionários, os ministros do Evangelho, aqueles que estão trabalhando com pessoas e passam também por perigo de contaminação, porque sempre, uma hora ou outra, precisam ter contato, né, com algumas pessoas, porque faz parte do ministério. Mas os missionários espalhados no mundo, aqui no Brasil principalmente, que é agora o epicentro, né, aqui no Brasil, esses missionários e os ministros do Evangelho, os pastores, não é? Presbíteros, pessoas que estão à frente de igrejas, e por mais que as igrejas estejam fechadas, mas estão dando alento, aconselhamento via telefone, via redes sociais, e eu peço que Deus conserve o emocional deles, conserve a vida deles também. Não tem sido fácil para esses missionários e pastores e presbíteros, ministros, porque tudo tem que ser feito à distância e principalmente tem que ser dado o apoio não só físico e material, mas emocional e espiritual também. Que Deus tenha misericórdia também desses homens. E vamos orar então. Peço que você, aonde estiver, qualquer lugar, possa parar nesse momento para fazer essa oração comigo por tudo isso que nós falamos, todos os pedidos. E os seus pedidos que você tem pedido também, coloquem aí, né? Todos coloquem, não é difícil para mim estar lendo esses pedidos e falar agora, mas eu tenho certeza que Deus está vendo, né? Vamos orar todos juntos e já coloco os pedidos também, aqueles que estão pedindo agora nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai eterno, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido, ó Pai, misericordioso, o Senhor tem sido, ó Pai, um Deus sempre presente. Eu digo isso, Senhor, eu sei que muitos estão morrendo, eu sei que muitos estão contaminados, eu sei que muitos padecem agora de dores, eu sei que muitos estão sofrendo, mas preciso agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sim, Senhor, tem sim se importado com todos nós, até aqueles que estão no leito de dor, até aqueles que chegaram até a falecer, Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é onisciente e o Senhor sabe tudo, todo o fim, todo o começo, todo o meio da história. O Senhor sabe todas as coisas. Então te agradeço por o Senhor ser amoroso, misericordioso. Te agradeço por o Senhor ser justo, por o Senhor ser luz e por o Senhor sempre nos ajudar, Senhor. E agora, Senhor, eu começo, Senhor, a te pedir algumas coisas, ó Pai. Mas tem misericórdia, Senhor, daquilo que eu irei pedir, porque só o Senhor sabe todas as coisas e só o Senhor pode aqui discernir, ó Pai, todas as coisas que nós pedimos. Que seja feita a tua vontade. Soberana vontade o Senhor tem para fazer aquilo que quer. Mas eu preciso te pedir, Senhor, e eu já te peço, ó Pai, pela vida de tantos que estão padecendo, Senhor, doentes. Tantos que estão, Senhor, agora no leito do hospital. Tantos que estão, Senhor, agora, ó Pai, dentro, Senhor, de UTIs, ó Pai, dentro de lugares, ó Pai, que nós, infelizmente, não podemos estar ali, mas o Senhor está em todo lugar, o Senhor onipresente está em todo lugar, o Senhor pode todas as coisas. Nesse momento, Pai, vai de encontro, Senhor, a Tatiana, Pai, no nome de Jesus, seu bebê, ó Pai, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, salvando aquela mulher, Pai, dando a ela cura, Senhor, desse Covid, Pai, que ela saia, Senhor, dessa intubação, que ela saia, Senhor, dessa UTI, no nome de Jesus. Que ela possa reencontrar seu bebê, que possa voltar para casa, no nome de Jesus, ó Pai.
Ó Senhor, eu também te peço, ó Pai, pela família enlutada, Senhor, do Guinter, Pai, que agora não está entre nós, Senhor, mas te peço que o Senhor esteja dando, Senhor, alívio, dando, Senhor, paz que excede todo entendimento, ó Pai, para a Fernanda, Senhor, para o Augusto, seu filhinho de 7 anos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja dando, Senhor, uma paz que excede realmente todo entendimento. Dá paz também à mãe do Guinter, Pai, Dona Nega, seu pai Raul. Ele era filho único, Pai. Que o Senhor esteja dando, Senhor, alento, consolo a esta mãe, a este pai, no nome de Jesus. E toda a família, Pai. Toda a família. Que o Senhor esteja protegendo toda a família. Que o Senhor esteja, Senhor, dando, Pai, dando, Senhor, enfim, Senhor, esse alento, consolo que só o Senhor pode dar. Eu também coloco aqui, Senhor, em oração, ó Pai, a vida, Senhor, do meu irmão, nosso irmão, irmão Paulo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja com ele. Ele já sabe todos os procedimentos que tem que ser feito, ele já sabe também o que houve com ele, mas que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Pai, que ele possa fazer os exames, as cirurgias, ó Pai, que é necessárias, no nome de Jesus. E que essa recuperação do irmão Paulo seja, Senhor, para que ele testemunhe das grandes coisas que eu tenho feito na vida dele, Pai. Vai com ele, Senhor, vai com o teu servo, ó Pai. Esteja, Senhor, sob a vida dele, no nome de Jesus, Pai. Seja também, Senhor, com a Teresa Raquel, ó Pai, com a irmã Teresa também, Senhor, sua avó. Enfim, ó Pai, dá, Senhor, a Raquel, Senhor, restabelecimento, Senhor, da doença que ela está, que ela possa melhorar, que ela possa, Senhor, voltar mais uma vez ao convívio das suas filhas também, sair do isolamento, ó Pai, que ela esteja, Senhor, bem no nome de Jesus. Assim também peço pela irmã Teresa, Pai. Pai, em nome de Jesus, conserva, Senhor, a saúde da tua serva, que ela melhore, Senhor, com esses picos de diabetes que ela está, que no nome de Jesus ela se sinta bem, que ela volte também a estar restabelecida da sua saúde, Pai. Ó Pai, eu coloco aqui também, Senhor, no nome de Jesus, a vida desses profissionais, ó Pai, os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, motoristas de ambulância, os paramédicos, Senhor, enfim, bombeiros, ó Pai, todos esses que trabalham com pessoas e que estão envolvidos, Senhor, nessa questão da saúde, Pai, no nome de Jesus, dá proteção a cada um deles, ó Pai, dá proteção a todos, Senhor, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos, ó Pai, tanto a Gil, Senhor, a Maiara, como também, Senhor, Tâmara, que não voltou ainda ao trabalho, mas é também uma profissional, enfim, são todos aqueles que estão dentro, e aqueles que eu nem sei que são, mas, enfim, não importa, nós não queremos aqui fazer, Senhor, diferença com ninguém. No nome de Jesus, que todos estejam, Senhor, protegidos por Ti, Pai. Oramos como a Tua igreja aqui, Senhor, por isso. Que o Senhor proteja, que o Senhor dê, Senhor, livramento de tudo aquilo que pode vir a acontecer, ó Pai, na vida desses profissionais. Pai, encerra, Senhor, esta oração, Senhor, te pedindo pelos missionários, te pedindo pelos ministros do Evangelho, ó Pai, todos aqueles que trabalham com a Tua Palavra, que pregam a Tua Palavra, mas que estão com pessoas, que estão com projetos, com pessoas, tomando conta de igrejas, enfim, Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa conservar o emocional desses Teus servos, esses líderes, que no nome de Jesus, ó Pai, todas as decisões que eles tomem sejam decisões de sabedoria, discernimento, que orem, toda palavra que sai da boca deles, todo o esforço para manter o corpo de Cristo, ó Pai, ouvindo a mensagem, aprendendo e estando em comunhão, que possa, ó Pai, estar dando a esses líderes sabedoria e discernimento que vem do alto. Faz a Tua vontade na vida deles, ó Pai. Mas seja com eles, que toda depressão, toda ansiedade, ó Pai, toda doença possa também, Senhor, estar saindo, ó Pai, no nome de Jesus, da vida desses servos Teus, os missionários, os pastores, ministros, ministras do Evangelho. Fica com cada um deles, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Eu vou encerrar esta oração nesse momento, mas eu sei que meus irmãos, continuaremos a orar durante a semana toda. Continuaremos a pedir e a interceder pelo Senhor, que possamos não parar, mas que possamos fazer sempre as orações e intercessões, porque precisamos como igreja. É no nome de Jesus que te agradeço por ter me ouvido, por ter nos ouvido nesse momento. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Como é bom orar, irmãos. É muito bom orar, não é? Muito bom se
deixarmos aqui, nós passamos, né, muito mais tempo, horas aqui, orando, nós temos muitos pedidos, mas eu espero que você continue a oração na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, continue orando por esses pedidos, continue orando por tudo aquilo que nós falamos aqui. Queridos, eu quero trazer então a palavra dessa noite, né? Nós falamos aqui que vamos dar continuidade, né, a respeito dessa série, a vida do reino de Deus, a vida no reino de Deus, ou seja, como os cidadãos do reino vivem essa vida, porque o reino de Deus, ele já está aqui. O próprio Jesus Cristo falou, não é? Que chegou o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus habita em nós, nos nossos corações. Todo crente, todo servo de Deus, todo cristão, ele tem o reino de Deus em si, porque o Espírito Santo habita em nós. O reino de Deus já está aqui. Somos representantes desse reino. E é por isso que estamos agora nessa série de mensagens dentro do Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Então teremos muitas palavras em relação a essa vida do reino aqui nas quartas-feiras. E aí eu quero agora pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Hoje nós temos como tema para essa mensagem, nós iremos falar sobre a diferença do cidadão do reino. A diferença do cidadão do reino. Essa é a parte 1. Eu chamo ela de sal, não é? Porque nós vamos ver que é disso que trata. Então, a diferença do cidadão do reino, né? O caráter do cidadão do reino. Parte 1, sal. O texto vai dizer o seguinte, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Bom, queridos, o sal, não é? O sal. E Jesus Cristo fala que vós sois o sal da terra. Sal, cloreto de sódio, não é? Bem conhecido como cloreto de sódio, sal de cozinha. É o elemento que serve para dar sabor e conservar dentro daquilo que o sal sempre foi usado, desde a antiguidade, né? Foi usado para isso, para dar sabor e conservar. Mas também, fora essa questão da culinária, ele também é um poderoso antisséptico. O que é antisséptico? Ou seja, ele é muito bom para matar alguns germes, não é? Se colocado sal, ele realmente limpa aquela região, ele é antisséptico, ele mata alguns germes. Claro, não deve ser todos os germes, é óbvio, mas ele sempre foi usado para isso, né? Para limpeza de ferimentos, né? Como antisséptico. E alguns até dizem, mas não sei se existe comprovação para isso, mas alguns dizem até que quando coloca-se o sal, ele também serve para cicatrizar, mas de repente é porque ele mata essas bactérias, germes, enfim, e aí ajuda no processo de cicatrização. Mas no básico, o sal dá sabor e o sal conserva, né? Também essa parte da limpeza também ele serve. O sal pode ser encontrado de diversas formas. Existe o sal marinho, que é encontrado no mar, não é? Que é esse que nós consumimos. Geralmente o Brasil aqui usa muito isso, vem lá do Rio Grande do Norte. As maiores salinas vêm do Rio Grande do Norte, não é? É o próprio mar, então a água do mar é represada, se deixa evaporar, então fica o sal ali, o sal sem limpeza nenhuma, né? Sem refino nenhum, depois ele é refinado nas usinas, mas geralmente o sal marinho é o que nós usamos aqui. Mas existe também o sal da terra, que é bem provável que Jesus falou isso no texto aqui, sal da terra, que na verdade é chamado de sal-gema, ou seja, são jazidas, né? São pedaços, blocos, onde se encontra o sal junto com outros minerais. Então é tirado ali esses blocos e aí também é feito a limpeza para poder retirar e deixar o sal puro. Também o sal pode ser encontrado em lagos, não é? Lagos salgados, e aí nós chamamos esse tipo de salmoura, que também é a mesma coisa, deixa se evaporar tal, e estes sais de lagos salgados, eles podem também ser usados. Enfim, o sal dessa forma. E outra coisa interessante é que o sal ele era muito precioso nos tempos de Jesus, né, nos tempos mais antigos,
porque inclusive o nome sal vai levar ao nome salário, não é? O nome salário, ou seja, o salário que nós ganhamos mensalmente, salário vem de sal, porque os soldados romanos, né, diz a história, os soldados romanos, uma das partes de salário, né, de ganhos por ser soldado e militar, era realmente uma bolsa de sal. Então eles recebiam em dinheiro, né, em moedas, seu ganho mensal, mas também recebia um pedaço porque o sal era caro, né? Um tempero, sempre foi um tempero caro, sempre foi um tempero que realmente tinha que ser guardado minuciosamente porque era difícil ser feito. Hoje em dia o sal é barato, talvez pelo fato da industrialização, mas antigamente não, né? Para ter um sal puro era difícil. Geralmente os sal sempre tinham impureza. Então esse sal mais puro, ele era tão precioso que até era parte do valor recebido mensalmente. Então por isso que o nome salário, né? Então, o que temos para dizer sobre o sal. Então, por que Jesus comparou seus discípulos com sal? Por quê? Aí você pode dizer assim, bom, de acordo com o que o senhor está falando aí, pastor, ele era bem precioso, né? É verdade, pode ter sido algo mediante a isso que Jesus falou, não é? Porque vós sois o sal da terra, não é? Sal da terra pelo fato desse tipo de sal que era tirado da terra. Vocês são como esse sal da terra. E vocês com certeza são preciosos. Isso aí a gente com certeza entende. Mas acredito que Jesus, ele falou que somos sal porque ele tinha em mente algo em relação ao caráter. Sim, simplesmente o caráter. Quando Jesus disse, vocês são sal da terra, e o sal tem todas as características e serve para conservar, para dar sabor, para limpar, né, para matar os germes antissépticos. Então, quando Jesus fala isso, não é só dizendo que nós temos valor, mas está falando da característica do sal, ou seja, caráter. Caráter, ele deriva dessa palavra, caractere, ou características. Nós vamos confundir aqui caráter com personalidade. Personalidade vem de persona, pessoa. Então todo mundo tem uma personalidade diferente, né? Todos somos uma pessoa única, nascemos pessoas únicas. Então a personalidade é de cada um, né? Então temos pessoas tímidas, temos pessoas, enfim, e cada um tem uma personalidade. Agora caráter, características, o caráter, ele pode ser um caráter bom e pode ser um caráter ruim. E o caráter, o caractere, né? Característica, ela vai denotar justamente, ela vai falar justamente a respeito se aquela pessoa ela é boa ou ruim no seu proceder. Então, mais uma vez, não é a personalidade. Pessoas são diferentes. Isso aí vai sempre existir no mundo todo até que Jesus volte. Sempre vai ser assim, porque Deus fez cada ser humano de uma forma diferente. Cada um é único. Agora, o caráter, é como eu disse, são coisas que nós demonstramos, né? São coisas que são aparentes realmente, né? Que são mostradas e que podem ser boas ou ruins. E é aí então que coloco aqui para os irmãos, nessa quarta-feira à noite, dizer para os irmãos que nós, servos de Deus, como Jesus falou, nós temos um caráter de sal. Nós temos características de sal, caráter de sal. Eu quero também comentar com vocês sobre isso. Nós temos um caráter de sal. Características de sal. Bons, é claro, né? Coisas boas, porque o sal, as suas características são boas. E é por isso que Jesus diz que somos sal da terra, porque nossas características são de sal. Então, o caráter de sal vai justamente em encontro a esse mostrar essa relação com o mundo, né? Como é que eu me relaciono com o próximo? Como eu me relaciono com o mundo que vivo? O meu caráter é um caráter de sal, como diz a palavra. Apesar da minha personalidade ser, cada servo de Deus tem a sua personalidade diferentemente, mas o caráter é o mesmo. O caráter é característica de sal. Quem tem o caráter de sal é diferente, pois onde está dá sabor ao ambiente, à vida. Sim, se o sal dá sabor, aquele que tem caráter de sal,
ele dá sabor à vida, ele dá sabor ao ambiente. O que é dar sabor ao ambiente? Dar sabor ao ambiente, meus irmãos, eu diria que ele ou realça o que já é bom, ou ele pelo menos dá sabor àquilo que não tem sabor, ou não tem valor. Enfim, o servo de Deus, aonde ele está, no ambiente, na vida, ele faz isso. Ele melhora o que já é bom, ou ele coloca uma coisa que não tinha valor, que não era bom, e aquilo ali começa a ser algo saboroso, vamos assim fazer uma comparação, algo que tem sabor. Isso é uma característica muito interessante dos filhos de Deus, dos servos de Deus, dos discípulos de Jesus. Eles não passam sem ser percebidos aonde estão. Mas por quê? Porque eles querem aparecer? Não. Porque a própria palavra vai dizer, aqueles que... Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não me lembro aqui o capítulo e o versículo, mas vai falar que eles transtornavam o mundo, né? Eles transtornavam o mundo. Ou seja, os discípulos de Cristo, eles não passam, eles não ficam... E não é transtornar o mundo no sentido de agitar os outros, não, pelo contrário, é o que eu estou dizendo. Esse caráter de dar sabor ao ambiente, ou seja, de fazer da melhor forma, realçar, porque tem muita coisa boa no mundo, né? Muita coisa boa. E o servo de Deus pode melhorar isso, ou pode até fazer com que isso se torne de valor, porque é sal. Ora, nunca vi na minha vida você pegar sal e colocar numa comida e não salgar a comida, né? Às vezes, exageradamente, até fica uma comida salgada que é difícil a gente comer, mas é isso que é o sal. O sal faz essa diferença. O sal tem essa característica de dar sabor, de realçar sabor. O servo de Deus faz isso também. Não só o sabor, mas também de conservar valores do reino. Lembra que sal conserva? Sim, conservar valores do reino de Deus. Mas como assim, pastor? Sabores? Eu não entendi. Valores? Não entendi. Valores do reino de Deus, queridos, são coisas que são intrínsecas de Deus e que estão no reino. Por exemplo, justiça é algo que é do reino. Por exemplo, amor é algo que é do reino. Outro exemplo, misericórdia é algo que é do reino porque é o próprio Deus, não é? Justiça, amor, misericórdia, respeito, por exemplo, respeitar um ao outro, isso também faz parte do reino de Deus. Então, tudo isso podemos dizer que são valores do reino. E se é valor do reino, nós que somos caráter de sal, sal conserva isso. Então, pelo contrário, o sal não vai fazer com que isso se perca. Mas o sal mantém esses valores. Mantém, porque é sal. Então, não podemos assim imaginar um servo de Cristo, um discípulo de Cristo que é sal da terra, está em dada discussão, está falando sobre alguma coisa e de repente ele ser a favor da injustiça. De repente ele ser a favor da violência. Olha só, eu quero deixar isso bem claro. Se você for ler dentro do Evangelho, e me permita, se você está me assistindo aí ao vivo, pode colocar aí no chat, qual foi o momento em que Jesus foi a favor de violência. Alguns vão até dizer que no templo, pastor, ele entrou no templo, pegou um chicote, né, um assarrogue, que é algumas traduções, né, mas enfim, um chicote que amarrou vários nós, e ele saiu batendo. Não, irmãos, não. Olhe no texto e perceba, não está dizendo no texto que Jesus entrou no templo batendo em ninguém. Ele não bateu em ninguém. Jesus, ele entrou com uma corda na mão, falando que a casa do meu pai não é casa para ladrões, não é casa de negócio, não é casa de oração. E virou as mesas, não é? Virou as mesas e saiu batendo, quebrando as gaiolas dos animais, principalmente os pombos, não é? Para poder libertar aqueles animais. Jesus não bateu em ninguém, Jesus apenas expulsou os cambistas, Jesus derrubou. Alguns vão dizer que isso é violência. Pastor, mas isso é violência, irmãos. Como diria no texto do profeta, que profetizou esse momento de Jesus, fala que o zelo da casa do meu pai me consome. Eu diria que isso não foi violência, mas isso se chama justiça. Deus é justo. Deus é justiça e Jesus ele julga, não é? Claro que ele veio salvar a humanidade, mas no segundo momento que ele vier agora em glória, na segunda vinda, ele vem como juiz. E aquilo ali foi apenas um juízo de estar. Mas perceba que em outros momentos Jesus manda Pedro guardar a espada porque cortou a orelha de Malcolm, né? Aquele oficial lá.
manda guardar. Jesus diz que dê a outra face. Eu não estou dizendo aqui também, irmãos, que conservar os valores do reino é você não lutar pela justiça, não lutar por igualdade. Não é isso, mas perceba, nós somos sal. Nós não podemos nos guiar pelos valores do mundo, pelo contrário, os valores do reino é que nós fazemos conservar. Então precisamos de estar pensando sobre isso, nós somos pacificadores. Lembra da quarta-feira passada? Bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Então pense sempre em justiça, sempre pense em lutar pela verdade, mas nós não lutamos pela verdade, nós não lutamos pela justiça, nós não fazemos nada que seja algo sem valor para o reino. E, enfim, a limpeza, né? Não podemos esquecer que o sal limpa. Limpa o ambiente, ele é antisséptico, ele limpa, ele mata agentes nocivos. Simplesmente porque um sal, ou seja, sal, ele faz arder, né, ferimentos, ele limpa, como eu já disse. E essa característica é daquele que é sal. Se você é discípulo de Cristo, fique sabendo de uma coisa, você vai incomodar. Há incômodo. Porque se tem alguma coisa nociva naquele ambiente, se tem alguma coisa nociva aqui no mundo, se tem alguma coisa nociva na cultura, né, se tem alguma coisa nociva na vida, nós como sal, nós vamos limpar aquilo. Por quê? Não é porque a gente é melhor, não é porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós conservamos os valores do reino, porque nós damos sabor, então tudo isso faz com que as coisas nocivas sejam contrárias a nós. E vai haver um embate. Claro, não é pra gente ficar brigando na internet, já falei sobre isso, né? Brigando na internet, brigando com todo mundo, né? Não é a violência em si, nem verbal, nem física, principalmente a verbal. Ou hoje até a teclada também. Mas o servo de Deus que é sal, ele vai com certeza, o ambiente em que ele está, seja trabalho, seja escola, qualquer lugar, ele sendo sal, ele vai ser um produto que vai causar um incômodo, porque as coisas que são pecaminosas, as coisas que não têm valor do reino, tudo isso vai se agitar, vai vir até de encontro. E nós, claro, com o fruto do Espírito, saber corretamente lidar com isso, sem violência, sem muita briga, porque o Evangelho não precisa de defesa nossa, o Evangelho se autodefende, mas como nós somos sal, vamos permanecer limpando o ambiente que nós estamos, né? Há tantos exemplos que eu podia contar aqui, né? Mas é tão bom saber que quando uma pessoa que é um sal, crente em Cristo Jesus, um discípulo, né? Eu não estou falando de religião, estou falando daquele que segue Jesus, um seguidor de Cristo. Chega em algum lugar e a pessoa diz assim, poxa, me fala alguma coisa, ou então estou esperando você para dar uma opinião, esperando você para dar um conselho para a gente, que a gente sabe que você tem algo a dizer. Isso é muito bom, porque isso é o caráter de sal. Bom, meus irmãos, como diz a palavra já aí, né, no texto do versículo 13, voltando ao versículo 13, estamos no versículo 13, como diz assim, olha, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Se o sal perder as qualidades, como diz a palavra, se o sal perder as qualidades, já não é sal. Perceba que sal é sal. E se ele não tiver essas qualidades, ele virou terra mais uma vez, ele virou qualquer outro produto, né? Claro que Jesus estava falando aqui justamente esse sal da terra que vem junto com outras impurezas, mas se tiver mais impurezas e deixar de ser sal, não presta para nada. Aí ele diz, só serve para ser pisado pelos homens. E quando o sal tinha muita impureza e não dava aquele sabor, era jogado fora. Geralmente jogado no solo onde tinha plantação, né? Jogava no solo para ser incorporado no solo, deixa lá mesmo. E quando Jesus fala que serve para ser pisado pelos homens, é porque vai servir para plantação mesmo, ou seja, vão passar por cima, vão andar por cima, então joga na rua, porque não salga, não dá sabor mais, não conserva, não serve para limpeza, enfim, deixou de ser sal. E a minha oração, queridos, é que nós não deixemos de sermos sal, continuemos sendo sal, vamos ser sal, sempre sendo sal, possamos manter isso, que possamos jamais de deixarmos de ser aquilo que o nosso mestre disse que somos. Somos sal
da terra. Nesse momento eu convido você para orar mais uma vez comigo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que não venhamos a ser pisoteados pelos homens, porque nós não temos características. Pelo contrário, somos discípulos, somos sal e temos características sim, de dar sabor, de conservar e de limpar aquilo que é nocivo. Não porque nós vamos lutar para limpar, não, porque faz parte normalmente da natureza de onde nós estamos, não é? Da santificação que estamos querendo viver e no processo de santificação das coisas que são as coisas que não são de Deus, geralmente são contrárias a nós. Então eu quero orar com você para que Deus esteja dando a você essa iluminação, dando a você esse renovo, que possamos então viver a vida do reino como cidadãos do reino. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas entre nós. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos dá e nos falando sobre sal. E nos dizendo, Pai, por que somos sal. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor realmente é o Senhor que nos dá essa característica. Só o Teu Espírito Santo, só a Tua graça que nos dá essa característica. Nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos fez justificados. E só por Tua justiça em nós é que podemos ser pessoas renovadas dessa forma e podemos ser alguma coisa. Mas que cada um que é sal não se soberbeça, não se sinta que é, mas nós não somos nada. Somos porque o Senhor, que é a fonte do saleiro, que é a fonte de tudo, nos faz sermos sal. Mas que possamos permanecer com as características e jamais, jamais deixar de tê-las. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a podermos ter essas características. É difícil sim, porque somos pecadores, mas nos ajuda, Espírito Santo, a estarmos firmes em todo o propósito e vontade do nosso Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe e nos vemos mais uma vez numa quarta-feira de oração para estarmos orando e para estarmos ouvindo a palavra do Senhor através dessa série no Sermão do Monte, não é a vida do reino. Deus te abençoe, uma boa noite. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.